quando que vocês sabem quando uma pessoa tá pronta para ser um líder também? Quais competências que vocês analisam, comportamento, enfim, o que que vocês olham assim e pensam, bem, tô aqui como observadora e estou vendo que essa pessoa já está pronta para dar um próximo passo. Você desenvolveu duas líderes, você fala primeiro. As- Eu acho, eu acho que é um processo contínuo, né? Não sei se existe um tá pronto, né? Porque eu acho que a gente vai se atualizando, né? Uhum. Até dentro do processo de liderança, né? A gente começa deixando de gerir a gente, né, para gerir uma outra pessoa, gerir uma equipe, depois processos. Eu acho que a gente vai se atualizando. Eu acho que esse processo de liderar ele é inacabado mesmo, né? Porque nós somos inacabados, né? Essa equipe também, então a gente vai se atualizando. Mas eu sinto que quanto mais a gente apoia essas pessoas, né, nessa observação, deixa eu olhar essa semente, né? E eu vou ajudando ela a ter experiências, né? Então, eu vou colocar essa semente mais no vento agora. Vamos ver como é que ela vai reagir ao vento. Ih, ó, acho que ela, né? Ih, vamos botar muita água. Ih, quase se afogou. Vamos botar menos água, né? Então, acho que fazendo essa brincadeira, então acho que a gente tem que ir possibilitando para as pessoas viver experiências mais complexas, né? Então, a gente não vira líder, né? A gente vai vivendo experiências, vai aprendendo com elas e vai sentindo esse conforto, né? Aos poucos. Deveria ser assim, né? Mas na maioria das vezes não dá. Assim, por exemplo, eu, quando eu virei líder, eu nem sei se eu já contei essa história para vocês, enfim, vou Uhum. contar aqui. Mas eu entrei como estagiária numa empresa e eu entrei com um desafio que a minha gestora na época, a Lu, um beijo, Lu, para você, minha primeira gestora assim de comunicação na época, ela estava grávida e ela ia tirar a licença maternidade. E eu era uma estagiária, estava começando a ver uma empresa, né? Era uma primeira grande empresa que eu trabalhei. E eu tive aquele desafio ali. Ela saiu de licença maternidade e eu, como estagiária, tendo que cuidar de tudo, né? Então, em nível de complexidade, vocês conseguem imaginar a complexidade que era para uma estagiária? Eu tinha que lidar com reunião de pauta, eu tinha que responder. Então, assim, essa Caos. caos, sofrimento, muito choro, Muito mas muito choro. aprendizado também, assim. E então essa complexidade de experiência que eu vivi, por exemplo, eu não vivi esse caminho que as pessoas fazem. Eu estou aqui, eu vou virar analista, então de analista eu viro. Porque não é sobre cargos, liderança não é sobre cargos, liderança é sobre complexidade de experiências que eu vivo. Eu já vivi experiências complexas de orientação às pessoas, né? Porque eu lidero muitas coisas, eu lidero meus pares, né? Eu lidero meu chefe também. Então eu vou vivendo essa complexidade de experiências que vai me dando, né, habilidades e uma organização do meu trabalho que vai me apoiando. Então, é, não necessariamente eu tenho que seguir esse caminho, né? As pessoas falam, eu sou analista júnior, vou analista sênior, sei lá. Eu acho que a gente não tem que olhar para cargo quando a gente pensa em carreira. A gente tem que olhar para as experiências complexas que a gente tem. E eu acho que se eu estou preparando alguém, aí eu acho que agora eu estou voltando para a pergunta que a Lari fez, o quanto que eu, como líder dessa pessoa, eu acho muito legal, o Rancharan também fala isso, quando você está querendo promover alguém, você tem que preparar primeiro quem está liderando essa pessoa que vai crescer. Essa pessoa que vai virar uma coordenadora, ela tem que ter alguém acima dela que está muito preparado. Então ele diz isso: a gente se preocupa com quem está virando líder, a gente tinha que estar preocupado com o líder do líder, porque ele é que tem que estar firme, ele tem que saber como, né, preparar aquela pessoa. Então acho que quando a gente está preparando alguém para a liderança, a gente tem que pensar em que experiências eu posso oferecer para ela complexas e mais desafiadoras que vão tirá-la da zona de conforto, mas que vão dando para ela capacidade de ir resolvendo e solucionando os problemas, sem sofrer tanto, né? Não sei se eu consegui responder. Não, eu lembrei que quando você dava um feedback, acho que você falava muito assim, não só o meu, mas quando a gente ia desenvolver trilha de carreira, você falava assim, Van, exposição controlada. Eu lembro muito disso. A exposição controlada é aquele momento que você vai deixar a pessoa brilhar,
né, se envolver em Uhum. situações em que ela não está acostumada, foi o que você falou da semente, né? Bota no vento, bota na água. Mas ao mesmo tempo, eu como líder vou estar ali, né? Tô Você perto. está na exposição, mas eu tô perto também. Então, eu acho que o ponto da exposição controlada é importante. Agora, esse aspecto de quando é que você sabe que a pessoa está pronta, né, para assumir o cargo de liderança? Como eu tive uma vivência que eu caminhei também, teve alguns estágios da liderança que eu não passei para chegar no cargo que eu tô hoje, né? Não necessariamente o cargo me definiu como Uhum. líder. é, eu sinto que quando eu olho para alguém do meu time e avalio o aspecto da liderança, eu tô olhando muito mais para o comportamental. Sim, eu tô olhando muito mais as competências comportamentais, e aí competências comportamentais, né? É, a pessoa está exposta numa situação, numa conversa um pouco complexa, como é que ela reage, como é que é o não verbal dela ali com as pessoas, né? Como é que ela se demonstra, o que que ela fala, como é que é para ela, como é que ela se sente, quando ela tem que apresentar um projeto que eu peço A e ela entregar, mas B mais C, poxa. Eu acho que eu tomo muito cuidado, que é o que a gente lê muito nos livros, né, Cá? Que as pessoas, o próprio Rancharan fala isso, que as pessoas sentam às vezes são promovidas por causa das habilidades técnicas, porque são excelentes pessoas, geram dashboard, relatório, fazem análises super complexas, e aí você bota essa pessoa numa cadeira de liderança, às vezes ela sofre muito mais, porque ela não tem as competências comportamentais para fazer isso. E aí eu tomo cuidado para não fazer esse caminho. É difícil, é muito difícil, não é fácil tomar essa decisão, mas eu tento olhar e avaliar muito mais o comportamental. Porque aquele líder vai estar no nível de exposição para além das entregas dele, que se ele não tiver competências comportamentais para conseguir lidar com aquelas situações, não adianta ele chegar e fazer um dashboard maravilhoso se ele não soubesse responder, por exemplo, uma pergunta mais difícil que um par possa fazer. Uma pergunta que tem talvez uma intenção por trás, ele vai se desestruturar, ele não vai conseguir, Uhum. ele vai perder o foco. Então, esse olhar para o comportamental, para mim, hoje, ele é muito mais importante. Mas é assim, o meu ponto de vista, né? Acho que as pessoas que estão aí liderando podem, não, mas pô, o técnico, porque aqui a gente é muito técnico. Não, porque a nossa empresa é uma empresa focada no técnico. Mas com o aprendizado que eu tive até hoje, quando você olha para o comportamental com mais valor, a chance de você conseguir dar mais poder técnico para as pessoas, eu acho que é menos complexo do que o comportamental. Vocês falando, vai me lembrando um monte de coisa, Você vai tendo gente. vários starts, né? Não, vai passando a história da nossa vida, assim. Eu acho que o primeiro momento que eu tive contato, assim, Karina me desenvolvendo, né, gente? Vamos lá. Primeiro ela começou a falar o pontinho ali que eu não posso ter medo, que eu tinha medo de falar com as pessoas, lembra? Ela falou: não, você não pode ter medo, você tem que falar desde o presidente até. Você tem que falar com todo mundo. E eu acho que o primeiro momento que eu realmente me desenvolvi foi quando a Karina tirou férias pela primeira vez. Esse é o ponto O de da maior Índia. poder de É desenvolvimento. o terror. Quando ela das tirava férias, dava pessoas. problema de assessoria. Caraca, era logo problema caótico pra resolver, gente. Acontece os piores pepinos, E aí, né? assim, eu lembro que eram pontos de virada sempre na minha vida, porque até então eu confiava muito que a Karine ia olhar tudo, ia aprovar até a vírgula, e quando ela não tava, era assim. Meu Deus do céu, essa vírgula está inserida no lugar certo. Eu tenho que falar com fulano, eu tenho que falar com... Você tinha que se virar e conseguir, com tudo que ela tinha te passado antes, com todas as orientações, você tinha que manter a calma ali e executar o seu trabalho. Então, é muito importante também vivenciar um pouquinho esse caos, essa experiência, isso. sabe? Férias, eu lembro que... Desculpa, Lari. Pode falar, pode Eu falar. lembro quando a Karina, também, em uma das frentes que a gente estava fazendo, sempre olhando para o resultado da avaliação de desempenho, né? Que a gente ia descrever ali qual era o PDI das pessoas, o plano de desenvolvimento individual, que ela falava assim, Van, substituir férias é um mega momento de desenvolvimento. Vamos sugerir isso para o gestor. Se essa pessoa está caminhando para esse lugar de liderança, vamos sugerir isso para as pessoas poderem se desenvolver. Aí naquela época eu falava assim, gente, mas como assim, né? Substituir férias está entrando no plano de desenvolvimento. E aí quando eu vivenciava isso na prática, eu falava, realmente, tem que talvez estar no top one da prática de desenvolvimento individual. Mas é isso, porque você, às vezes, depende muito da outra pessoa do líder, né? Pra estar aprovando as suas coisas, pra estar vendo. E às vezes você até deixa de se desenvolver
Porque você não se Perfeito. coloca nessa posição de, não, vou tentar fazer sozinho aqui, vou achar É o meu isso. caminho e vai estar certo. Então eram nesses momentos que eu mais sentia que, caramba, estou pronta, posso lidar com tudo. Mas fala um pouquinho, Van, a Ká falou um pouquinho como foi esse momento assim de virada na liderança. Como que foi pra você? Foi. Até a gente brincou outro dia, né, que eu escrevi um livro sobre isso, porque assim, foi muito dolorido pra mim, assim, doeu muito, porque eu tinha passado 7 anos da minha vida trabalhando com a Karina, né? 5 anos com você, a gente tinha um time muito sólido, né? Eu tive 2 gestações num time maravilhoso. Eu vivi de fato o mundo dos sonhos, que eu acho que eu posso falar isso, né? Em relação a tudo de apoio que você pode ter num time, parceria, os nossos líderes acima da Karina também, né? Eu acho que a gente teve muito isso, muito aprendizado. E aí eu saí de uma cadeira, mais uma vez, né? A Karina falando de cargo. Não tinha que olhar cargo naquele momento, mas eu olhei. Então, assim, eu saí de uma cadeira de uma pessoa que era uma analista, sentei numa cadeira de head, e eu falei assim, e aí, né? Para um outro lugar, para trabalhar numa outra cultura, com outras pessoas, muito diferente do ambiente que eu estava acostumada. E aí, assim, para mim foi muito, assim, doeu muito, porque eu tive que viver um momento de mudança de cultura, que eu acho que é a adaptação da cultura, e o momento de me encaixar naquele peso de cadeira, né, naquele lugar. Então eu ficava assim, nossa, mas pô, eu devia ter vivido outra coisa antes. E ao mesmo tempo eu lembrava dos feedbacks que eu tinha recebido. Não, você já tá pronto para assumir uma cadeira de liderança. Eu falava, pô, então, se eu recebi isso, então vamos lá, né? O que eu tenho que fazer? Então, doeu muito. E eu percebo com as pessoas que eu converso, que sentam hoje em cadeira de líderes, que dói, independente do que você está vivendo. Você pode estar há anos como coordenador e ser promovido a gerente, dói. Você pode estar há meses, né, como, sei lá, analista sênior e receber, dói. Então dói sempre. Eu acho que você só tem que ajustar quanto tempo você vai deixar essa dor te incomodar. Mas assim, doeu, foi uma dor boa, eu sou muito grata. Né, tinha uma pessoa maravilhosa que trabalhava comigo, que ficou minha amiga até hoje. Um beijo pra Isa, maravilhosa. Quero É, mandar beijo também pra equipe da Estação Criativa. e aprendi muito, fui muito acolhida. Foi uma galera assim que me recebeu com muito carinho. Trabalhei com dedicação, sabe, imersão total, mas doeu muito virar essa chave. Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas pra mim também doeu muito. O meu processo, na verdade, foi até relativamente rápido, assim, de especialista para coordenador. E a Karina ainda estava ali na empresa. Foi um processo Uhum. bem. Quando eu virei para coordenadora, ela saiu da empresa. Doeu. Doeu, porque eu sentia. Eu comecei sendo líder de uma super melhor amiga minha. É que a gente já se conhecia antes. Uhum. E essa etapa, assim, de dar feedback, de falar, cara, aquilo dali pra mim era um sofrimento, porque eu falava, meu Deus, eu tô falando com a minha amiga, mas eu também tô falando com a pessoa que eu tô liderando. Eu preciso falar isso aqui pra ela, só que dói, né? E foi um processo também um pouco solitário. Por mais que a gente trocasse, né? Eu continuava, Karina, o que que você faria? E É aí, Ivan, o difícil. que que você faria se acontecesse isso? Não ter a pessoa ali com você, que esteve com você todo esse tempo ali, te desenvolvendo e tal, foi mais difícil, foi mais complicado. Mas também tem todo esse processo que foi feito, porque é isso, é a escadinha, não é o nome do cargo. Eu poderia ter saído de analista, ou então assistente, Uhum. virado coordenadora, mas eu tive um processo ali de desenvolvimento. Eu fui exposta a situações de, né? Quase rasgar os cabelos da cabeça. Eu fui exposta a Sim, situações que eu tive que manter a minha calma, que eu tive que fazer uma gestão ali da minha emoção, que isso também é muito importante pra você ser líder, né? eu acho É. mais Muito. importante isso que você está falando, assim, porque eu acho que a Van começou falando isso, né? Dessa coisa do se autoconhecer, né? Porque a gente não aprende a ser líder, né? Isso que a Van falou. A gente normalmente vira, cresce quando a gente é muito bom tecnicamente no que a gente faz. Por isso que é tão difícil para as pessoas entenderem qual é o papel de ser líder. Por quê? Porque elas são reconhecidas pela parte técnica. Então, se eu fui promovida, por exemplo, sou uma analista sênior, fui promovida porque eu sou muito boa, virei uma coordenadora. Eu fui promovida provavelmente porque eu entregava muito bem o que eu fazia. Eu era muito boa no que eu fazia, Exato. né? E
exatamente porque eu fui reconhecida por isso, eu tenho uma dificuldade de largar isso, porque quando eu viro líder, eu tenho que fazer outras coisas, né? Eu não sou mais, normalmente é assim, né? Eu não vou ser mais a fazedora ali, eu vou organizar, eu vou delegar. E é difícil largar, porque era algo que eu fazia muito bem, que me dava conforto, que eu era reconhecida, que eu tinha excelência. Mas aí agora eu virei e eu não tenho mais que fazer isso. Então, largar algo que era ótima, inclusive eu fui reconhecida e promovida por isso, é difícil. Por isso que tem que ter um líder acima de um coordenador, por exemplo, para dizer, ó, agora não é mais para você fazer. Solta, tá tudo bem. Agora você tem que olhar para a tua gestão do tempo, você tem que olhar para o processo, você tem que ajudar, orientar essas pessoas, né? Então é muito legal esse trabalho do Rancharan que ele fala. Você tem que. Agora, o seu tempo não é mais fazer, seu tempo é orientar. Você vê que um bom líder está indo bem quando ele gasta a maior parte do tempo dele orientando quem está ali e não mais E é fazendo. uma virada difícil.